A gente vai direto, pelo que eu vejo aqui pela nossa imagem, a gente vai direto para a Sala São Paulo, porque tu conhece essas colunas por aí. A gente conversa com Bela Puffer, que é produtora do projeto Tuca, uma associação sem fins lucrativos que tem como meta alcançar 100% da cura do câncer infantil. E dessa vez, eles trazem música pela cura. Muita programação ao longo do ano, inclusive nessa semana vai ter uma apresentação na Sala São Paulo com o ator norte-americano John Malkovich, um concerto especial cuja renda é revertida para a cura do câncer de crianças e adolescentes. Bom dia, Bela, seja muito bem-vinda à TMC. Bom dia. Eu estou aqui hoje com um pouco de barulho de crianças, que a gente está abrindo a nossa temporada infantil aqui na Sala São Paulo. Então, hoje eu estou bem acompanhada aqui com as crianças clássicas já de manhã. Muito bem. Então, não me enganei, não. Você está mesmo nesse lugar, que é um dos meus lugares favoritos aqui de São Paulo. Que coisa boa. Ô, Bela, conta pra gente, então, como é que é esse Tuca? É uma programação feita na Sala São Paulo e também no Cultura Artística, é isso? Isso. A Tuca é essa ONG que trabalha junto com Santa Marcelina e a gente complementa tudo que o SUS não pode oferecer. Então, dessa forma, a gente tem as medicações mais complexas, um tratamento de ir buscar as crianças em casa, de ter casa de apoio. Então, dessa forma, a gente consegue ter o mesmo índice de cura do sistema privado, só que de forma gratuita, o que não é pouco. A gente está falando de porcentagens, de coisas de 30%, 40% a mais, então é a vida de muita criança que é salva todo ano. E para conseguir dinheiro para isso, a gente tem diversos projetos e um deles é o Música pela Cura, que eu faço, enfim, que eu estou à frente. E a gente tem 2 séries, que são os concertos internacionais, que vai acontecer, enfim, a gente abriu essa semana com Lenine e João Bosco, mas a gente tem também o John Malkovich, como você falou, com um espetáculo que ele faz a narração de um texto, e aí tem piano, bandoneon e violino. E aí, ao longo do ano, a gente tem várias orquestras, tem música instrumental, jazz, é uma série bem fluida, assim, e com nomes incríveis como esse, como John Malkovich. E tem a série infantil que eu aprendi de maestro, que é para iniciação para as crianças. De música clássica, aí tem palhaço, ator, é super brincalhão. E aí as 2 séries a gente tem apoio da Lei Rouanet, então a gente consegue pagar todos os custos, e a bilheteria a gente reverte integralmente para manter as nossas atividades. E quando você fala bilheteria, é um projeto que funciona através de assinatura, né, Bela? Sim, a gente tem assinantes das 2 séries, que é um jeito mais prático, assim, de vender ingresso. Para o nosso lado, a gente tem a garantia de que vai ter ali aquele número em todos os espetáculos. E para quem quer conhecer o projeto, confia na nossa curadoria, porque aí você sabe que toda vez, uma vez por mês, você vai ter ali algum espetáculo. E como você disse, a gente acontece na Sala São Paulo e alguns também no Teatro Cultura Artística. Então a gente se divide entre esses 2 templos da música clássica, que aí é tudo de muita excelência, assim. As apresentações, a gente consegue manter um nível super legal, que eu sempre falo que é o mesmo nível de excelência que as crianças recebem no ambulatório. Então a gente consegue, através de música, de um jeito muito alegre, levantar recursos e difundir a causa da Tuca, que é uma coisa tão nobre. E Bela, tem uma faixa de idade mais aceitável ou crianças de todas as idades são bem-vindas nessa programação? De todas as idades, assim. A gente tem uma média, as crianças aqui no Aprendiz começam mais com os 2 anos, porque acho que elas conseguem se concentrar um pouco mais, entender. Mas é isso, tem criancinhas menorzinhas, de 1 ano, 1 ano e meio, ou às vezes as mães, quando já dá 6 meses, não aguentam mais ficar em casa, os pais precisam sair um pouquinho, então tem às vezes os bebês pequenininhos, são super bem-vindos, e vai até mais ou menos ali quando começa a ficar adolescentinho, assim, 13, 14, eu diria que é mais ou menos essa média, mas claro que vem a família, assim, então os avós gostam, os pais gostam, então é bem, bem abrangente, assim, porque é divertido. É mais ou menos 1 horinha, assim, o espetáculo todo, para também não cansar as crianças. E como tem muita criança, fica bem mais descontraído o ambiente, assim, né? Porque às vezes um concerto mais tradicional faz ali algum barulho, alguma coisa, fica um pouco mais tenso, né? Mas esse, como é só criança, elas correm, fazem barulho, abre e sai, então fica bem, bem descontraído e as crianças ficam mais à vontade e os pais também, né? Então isso é bom. Bela, me conta uma coisa, é óbvio que não dá pra gente colocar em proporção, assim, né?
porcentagem, eu ia dizer, mas existe alguma... Eu imagino que uma parte dessas crianças e adolescentes não tenha tido contato com música, né? De casa, da escola, enfim, do seu universo, qualquer que seja, são muitos universos, né? Como é que é a receptividade ao entrar em contato com a música, né? Entrar em contato até não só com a música, mas com esses cenários, né? Da Sala São Paulo, ou do Cultura Artística. Como que é isso? Da perspectiva das crianças, tem duas, né? A gente tem as crianças do ambulatório, que normalmente são crianças mais de baixa renda. E aí, o que a gente sempre faz é ir com os artistas no ambulatório. Então, assim, essa semana a gente estava com um grupo alemão, eu levei todo mundo lá para tocar para as crianças. O Malkovich vai visitar as crianças. Então, assim, a gente tem esse cuidado de levar para elas, porque às vezes elas estão mais abatidas, então não conseguem vir para a sala para assistir os concertos por aqui. Então, a gente faz esse movimento de levar até elas. E para as crianças que são as assinantes aqui, elas adoram, né? Porque isso, para a criança, o cenário parece conto de fadas, então elas vêm todas arrumadinhas, super bonitinho, assim. E isso, como é todo muito lúdico, elas se divertem. Então, daí tem palhaço, tem artista de circo faz um sucesso, assim, quando fazem acrobacia. O maestro entra super na brincadeira, então ele é um personagem dentro do espetáculo. E é isso, tem todo um jeito de cativar as crianças, de falar alguma coisinha que está na moda. E aí, hoje, é sobre música de cinema. Então, tem essa coisa mais tradicional, de vir da Pantera Cor-de-Rosa, Cinema Paradiso, mas traz também algumas coisas dos filmes de hoje. E aí, elas adoram. E é isso, aqui atrás de mim, não sei se dá para ver, mas tem o Olaf e o Stitch, que estão tirando foto com as crianças. Eles estão aqui no fundo. Eles estão recebendo as crianças aqui. É isso, elas já chegam achando o máximo. Aí depois ali tem uma cabine de fotos que elas tiram foto. Então a gente faz uma coisa para elas ficarem assim, elétricas e dá muito certo. E o projeto já tem, esse é o 26º ano. Então a gente já tem a segunda geração, assim, de gente que vinha quando era criança e hoje traz os filhos no Aprendiz de Maestro. Que legal, Bela. Então, só para frisar aqui, a gente tem essa semana na programação esse concerto em que o John Malkovich vai fazer a narração de um texto nos dias 31 e 1º, mas ao longo do ano a gente vai ter, por exemplo, Egberto Gismonti, dia 6 de maio, vai ter Fígaro e seus amigos nesse projeto para criança, tem muita coisa para acontecer. Você gostaria de destacar algum outro concerto ao longo do ano para as pessoas se programarem? Olha, eu sempre brinco que é igual mãe, assim, que você precisa escolher o seu favorito. Eu não consigo, eu sou apegada a todos. Mas tem o Egberto que você falou, tem a Orquestra do Champs-Élysées, que é uma baita orquestra francesa. Vem o Shlomo Mintz, que é um violinista também super virtuoso, a Via Vital. E dentro da temporada dos concertos internacionais, essa semana a gente anunciou que aí é um concerto extra, que é fora também da lógica da Rouanet, que é uma coisa mais de gala, então com uma dinâmica diferente, que a gente vai ter 2 concertos com a Filarmônica de Berlim, em outubro. E a orquestra, exato, é a maior orquestra do mundo, assim, volta para São Paulo quase depois de 30 anos, e é a primeira vez que vai ser na Sala São Paulo, porque quando eles vieram da última vez, eles fizeram no Teatro Municipal. Então isso, a gente já está com uma lista de espera enorme, assim, é um baita sucesso. Engana-se quem acha que não tem público na música clássica, assim, porque felizmente super isso, a gente fez esses concertos esgotados. A gente tem um segunda que eu não estou nem falando, mas também que está esgotado, que é um trio de jazz. Então tem muita demanda. E do Aprendiz de Maestro, cada espetáculo tem um tema. O próximo é do Ernesto Nazaré, tem um sobre o Tchaikovsky, tem um em junho sobre música tradicional brasileira ligada com festa junina, mas também como isso vem um pouco da Europa. É muito, muito criativo, assim, os temas, e é um jeito excelente da criança se acostumar com o ambiente da Sala São Paulo, com uma orquestra, com som, de se concentrar, de às vezes ficar um pouco entediada também, assim, né, de conhecer coisas novas, que eu acho que são sempre positivas. Que legal, Bela. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho. Eu conversei com a Bela Puffer, que é produtora do projeto Tuca, que esse ano é o Tuca, a música que cura. Muito obrigada e sucesso para vocês. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço e venham nos concertos. Oba! Agora são 10h45. Muito legal, né, Felipe, esse projeto. Gostei. Sou apoiador, sempre, dessas causas. Bom, para onde a gente vai agora?